todos os dias da nossa vida. Achamos? João 14, no versículo 6, né? Vamos começar do verso 1, para a gente ter uma compreensão melhor. Jesus dizendo, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo para mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Palavra linda, né, queridos? Vamos orar a Deus. Espírito Santo, dependemos de Ti, Senhor. Dependemos, Pai, do Seu favor, da Sua glória, da Sua graça, meu Pai, da Sua clareza diante de nós. Vem, nos revela o Seu coração, nos revela a Tua vontade, em nome de Jesus, porque nós precisamos, Deus, de Ti. Nós carecemos da Sua graça, do Seu favor. Joga por terra toda distração, toda inquietude. Acalma-se o nosso espírito diante da Sua palavra, assim como a Tua palavra acalma o mar. Que a Sua palavra aquieta a nossa alma dentro de nós, e a voz da ansiedade se cale. Ei, flua, Rio de Deus. Libera os nossos corações para o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém? Aqui nesse texto, Jesus ele está diante do cenáculo ministrando, e já era a última semana do ministério de Jesus, e a cidade de Jerusalém, né, estava cheia de peregrinos. A Páscoa já havia chegado, e o sinédrio judaico já havia contratado, né, as falsas testemunhas para lançar, né, falso contra Jesus Cristo. Nesse mesmo cenário, nesse clima tenso, Jesus reúne com os seus discípulos. Judas já estava preparado para entregá-lo, e Jesus reúne com seus discípulos nesse cenáculo, e diante dos olhos desses homens, Jesus vai meditar, ou melhor, vai explanar e ministrar ao coração desses homens a respeito de uma esperança eterna, a respeito de
um caminho a respeito de um lugar que ele aponta nesse texto que nós vamos discorrer nessa noite. Nós sabemos que nós fomos regenerados, amém? Nós fomos regenerados em Cristo Jesus. Logo, o que ele fez por nós nos justifica de toda a condenação que o pecado causou. Nós sabemos que o pecado não apenas ele afetou o homem, mas o pecado ele afetou toda a criação, toda a terra foi afetada pelo pecado. Quando Deus cria o mundo, quando Deus cria todas as coisas, essas coisas estavam em ordem, até a palavra de Deus, até a criação de Deus ser estabelecida. E quando o homem ele perde o seu governo, quando ele decide, pecar, e isso causou separação, o mundo ele entra num caos, ele entra em desordem. E quando Cristo ele vai nos justificar, ele está dando ordem ao caos através de uma nova realidade, a realidade do mundo do espírito, porque existem dimensões que o nosso homem natural não consegue compreender, Por isso que uma das promessas foi que Cristo enviaria o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, E esse Espírito ele está habitando hoje, e reinando através dos servos e filhos de Deus. Então Cristo ele é acesso à realidade de Deus, porque Deus tem uma realidade. Nós podemos ter uma realidade hoje, a realidade do natural. Jesus, quase falei em língua agora. A gente tem a realidade daquilo que é natural, mas Deus ele vê o todo, o macro. Ele vê os cosmos, ele vê as dimensões espirituais, ele vê os céus e a terra. Ele é superior, ele está acima de todas essas coisas. Logo, uma vez que eu fui justificado por Cristo, e uma vez que eu sou justificado, é impossível receber essa justificação e também não receber a santificação que ele promove através do governo do seu Espírito. Ou seja, o sangue de Cristo veio sobre nós fomos perdoados, amém? E nós passamos a crer na sua obra redentiva, crer naquilo que ele realizou, crer que ele ressuscitou. Logo isso vai produzir em mim santificação, afastamento do pecado, afastamento contra tudo que é contra Deus. Aleluia. Então a santificação e justificação, elas andam juntas. Não tem como alguém falar que crê em Deus que não seja santificado, que não esteja andando numa linha de santificação. Então, por isso que Cristo ele é a realidade, ele vai nos colocar numa realidade, a realidade de Deus. Agora, quando eu entro na realidade de Deus, Cristo está me convidando a viver pelo Espírito. Já não governa mais a minha natureza, já não governa mais as minhas paixões, já não governam mais as minhas vaidades, já não governa mais as seduções que antes eu cedia para esse mundo, que eu cedia para esse sistema. Agora é uma nova realidade, a realidade do Espírito. Cristo nos possibilita viver em Espírito, Ele deixou o seu Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Agora, 2 Coríntios 15:45 vai dizer que o Espírito Santo, vamos abrir rapidinho, só para a gente ter mais clareza a respeito desse texto. 2 Coríntios, no capítulo 15, versículo 45. Acho que é primeiro, né? Acho que é 1 Coríntios 15, né? Que aqui não tem, né? O segundo. Vai dizer o seguinte: pois assim está escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente, e o último
Adão, porém, é espírito vivificante. O que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios? Que o primeiro Adão, ele era alma vivente, ele vivia, né, e governava através de uma realidade humana. Mas agora o segundo Adão, o último Adão, o Cristo, Jesus Cristo, ele é espírito vivificante. Por isso que ele vai dizer: a palavra que eu tenho vos dito é espírito e poder. Porque quando ele fala, ele produz, ele cria, ele gera dentro de nós a realidade espiritual. Logo, estar longe de Cristo é estar em morte. Estar longe de Cristo é estar afastado de Deus. E nós vamos ver isso claramente nessa noite. Porque o homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão é espírito vivificante. Cristo nos fez homens espirituais. Por isso que a igreja, ela é desafiada a depender de Cristo. Ele sendo o cabeça, ele tem a primazia sobre todas as coisas. Ele sendo o dono da igreja, ele governa sobre ela. Como pode um corpo andar sem cabeça? É impossível um corpo andar sem cabeça. Agora nós pensamos que o que Cristo disse foi só naquele tempo que ele estava na terra. Claro que nós temos a Bíblia, que é um instrumento para revelar Cristo e a sua vontade, mas o Espírito Santo ainda está operando. Ele ainda continua falando, ele ainda continua habilitando homens e mulheres para entender os mistérios de Cristo, para entender as profundezas e a revelação que Cristo tem para nossas vidas. Que não se trata apenas de ser salvo, que não se trata apenas de obter algo dele. Porque uma das dificuldades da teologia da prosperidade é que ela vai falar: se você está sofrendo, busque a Deus. Se você está com alguma necessidade, busque a Deus. Logo, isso é um erro teológico, porque vai falar que algumas pessoas específicas têm a condição, ou melhor, é obrigada a buscar a Deus. Quem? Quem está sofrendo. Quem? Quem é pobre. Quem? Quem está na miséria. Quem está com dor de barriga. Mas não, quando eu olho para a palavra de Deus, o reino do Espírito, ele é uma realidade para aqueles que se arrependeram e entenderam que Cristo não veio apenas para esse tipo de pessoa. Cristo veio para todos. Logo, todos precisam buscar a Deus nessa nova realidade espiritual. Porque até então o homem, ele vai pensando que ele é alguém importante. E ele começa a construir toda a sua existência em torno dele próprio. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo: não, Senhor, não a tua vontade. E às vezes nós podemos estar com as nossas atitudes dizendo não a sua vontade, mas com as nossos lábios confessando sim a tua vontade. Ou seja, a minha boca pronuncia algo que eu não vivo. Por isso que uma das respostas que Jesus dá aos fariseus é o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uma das questões que identifica o falso profeta não é porque ele prega mentira, é porque a intenção dele é má. Porque o falso profeta, ele usa a Bíblia, ele usa versículos, isola. E a intenção do coração dele é que revela que ele é falso, porque a intenção dele é natural, diabólica, humana. Não está funcionando no padrão de Deus, no padrão eterno, no padrão de dependência do Espírito Santo. E isso é que o faz falso. Agora, Cristo nos fez homens espirituais para vivermos os seus propósitos. Por isso que o homem natural, o homem que é inclinado, 1 Coríntios 2,14 vai dizer isso: o homem natural, ele não compreende das coisas do Espírito. O homem que ele é inclinado às suas vaidades, às suas paixões, aquilo que o seduz é o que governa, ele está afastado de Deus. Então ele não enxerga o que é espiritual, ele não compreende as coisas eternas. É loucura. O
que é natural não compreende as coisas do Espírito, mas o que é espiritual ele tudo discerne. Nós conseguimos discernir o tempo, nós conseguimos discernir os espíritos, nós conseguimos discernir o que Deus está fazendo, porque nós somos espirituais, não somos governados pelo padrão da Globo. Amém? E isso é adentrar na realidade do Espírito. Por isso que quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, que já estava em vários casamentos, estava até adulterando naquele episódio, né? Cadê o teu marido, mulher? E Jesus vai alterar a realidade daquela mulher, porque ela vai falar: como você pode ser judeu e falar comigo? Ou melhor, eu estou excluída porque eu sou alguém afastada dos caminhos de Deus. E Cristo ele vai unir aquela mulher ao Pai novamente. Mas ela tinha um histórico de quê? Um histórico de quem adorava. Não, nossos pais adoram no monte, nós temos um lugar para adorar. Aí Jesus muda a realidade dela. Olha só, vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele estava falando: olha, você tinha uma realidade, você estava se movendo por algo palpável, você tinha que ir ao templo, você precisava ver para crer, e agora eu estou alterando essa realidade. Agora os verdadeiros, ele especifica uma classe que vai ter um encontro com Deus. Ele especifica uma classe que a partir dele vai começar a provar daquilo que ele tem. Olha só, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Logo podemos adorar em mentira, ou então tentar adorar na carne. Só que Romanos 8:8 fala que ninguém pode agradar a Deus na carne. E o que é estar na carne? É você, através de uma dependência, de uma inclinação, achar que pode buscar a Deus, achar que simplesmente pelos seus méritos nós podemos convencer Deus que nós somos bons para Ele. Aí entra o termo: vamos aceitar Jesus? Como assim? O que Ele fez de errado para eu poder aceitar Ele na minha vida? Logo, nós fomos aceitos por Deus e precisamos confessar isso diante dos homens, diante dos anjos, diante de toda a terra, porque na carne ninguém agrada a Deus. Por isso Jeremias vai falar: não se glorie o homem na sua força, o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico nas suas riquezas. Aquele que se gloriar, se glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus. A glória do homem é conhecê-lo. A glória da igreja não é usar Cristo como um instrumento de vitória na terra e de sucesso, um padrão de igreja de sucesso. Não, nunca foi isso. O padrão de Deus nunca foi que o homem usasse o seu nome, o seu poder para se promover. Porque se eu uso Deus para me promover, logo o motivo de eu estar com Ele é por benefícios. Agora o filho, ele está na casa do pai e o privilégio é estar com o pai em casa. Quando eu chego do trabalho, minha filha já grita: ei, papai chegou. E ela não pergunta: o que você trouxe para mim, papai? E ela não pergunta: tem jujuba? Ela não pergunta se tem bombom. Ela só contempla a presença do pai. E a igreja, ela foi instituída por Deus como autoridade na terra, mas a missão maior dela é estar com o Pai, é desfrutar dessa comunhão, porque vai ser isso que nós vamos fazer na eternidade, desfrutar da comunhão dele. Agora, quando nós o usamos, nós estamos desconectados daquilo que Ele tem para nossas vidas. E logo estar longe de Deus é se inclinar para
a vaidade, o pecado e impurezas. Porque eu sempre falei, quanto mais próximo de Deus, mais santo, mais humilde, mais simples. Quanto mais afastado de Deus, falta apetite, falta graça, falta alegria, falta perseverança, porque Ele é a nossa fonte. Agora esse texto, diante desse cenário, Jesus sendo entregue, Jesus sendo traído, falsas testemunhas, Judas o traindo, Ele está falando, olha, eu venho trazer esperança para vocês, porque eu vou falar algo, não turbe o coração de vocês, não fiquem preocupados, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vim trazer descanso para vocês. Eu vou preparar um lugar, e onde eu for, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ele não estava falando, eu voltarei para fazer você reinar, ou triunfar. Não, eu voltarei, olha só, e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vocês também. Aleluia. Tomé, ele não compreende o que Cristo está falando, porque o que eu acho mais de valioso na escola de discipulado de Cristo é que Ele sempre vai trazer uma nova realidade para aqueles que erram. Ele sempre vai dar uma oportunidade para aqueles que ainda não estão compreendendo. Porque assim como eu tenho aprendido com o apóstolo Luciano, a revelação ela é processual. A compreensão que eu tenho hoje talvez seja muito limitada diante daquilo que é uma realidade, e que talvez, se eu não desenvolver isso, daqui a 10 anos eu possa estar com a mesma compreensão de antes. Mas à medida que eu vou pelo Espírito sendo conduzido, nós vamos sendo desenvolvidos por Ele. A revelação vai aumentando, a profundidade vai aumentando, o interesse vai aumentando, Cristo em nós vai aumentando. Agora, se submeter a esses processos é estar na escola da humildade. Porque os discípulos, você vai ver que Jesus, a Bíblia ela relata com clareza a fraqueza desses homens, a incompreensão desses homens. Imagina Jesus ali realizando feitos e milagres, maravilhas, sinais, prodígios, pregando no monte, pregando em vários lugares, no cenáculo, na sinagoga. E ainda eles não tinham a compreensão, já uma semana da sua morte, eles ainda não têm a compreensão de quem Cristo é. Assim pode acontecer com a gente. Talvez a gente tenha um histórico, não, eu estou há 10 anos na igreja, eu estou há 20 anos. Não, quando Jesus pisou na terra eu estava. Tem gente que parece, né? É tanta santidade, você até se assusta. Mas talvez esse histórico não conte nada. Talvez esse histórico seja apenas de uma contabilidade de um lugar que eu parei e fiquei. Eu tive uma revelação inicial, eu talvez tenha aceitado Cristo, mas eu não entrei nele e nem permiti que ele crescesse em mim. Falta-me apetite, falta-me deleitar, falta-me entregar por inteiro. Porque só prova dele que se entrega por inteiro. Então ele vai falar, e Tomé está falando, eu não estou compreendendo, cara. Eu não estou compreendendo, Senhor, não sabemos para onde você vai. Como nós vamos saber o caminho? E ele estava falando, eu vou para o Pai. Tomé, ele talvez diria, eu estou sem compreensão. Nos deixa atualizado, nos dá uma dica, nos dá uma pista do que você está falando. Mas a falta de compreensão de Tomé não era simplesmente a interrogação de saber para onde Jesus vai. A interrogação de Tomé era só uma: quem é esse Jesus? Porque se eu não compreendo quem Ele é,
eu não sei dos seus feitos, eu não sei da sua vontade, eu não sei da sua missão. Assim somos nós. Se você não conhece a pessoa no seu particular, você não sabe o seu propósito, o seu histórico, para onde ela está indo. Assim também era Jesus nesse cenário. Eles estavam com Jesus, comendo com Jesus, dormindo com Jesus, vendo todas as coisas, mas eles ainda não tinham tido a revelação do Cristo eterno. Aí, quando Paulo vai falar o seguinte: olha, não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que Paulo está falando? Paulo está falando, olha, o vinho ele serve para dopar os seus sentidos. O vinho ele serve para tirar você de uma realidade e entrar numa realidade que não é de Deus. Você fica embriagado. O homem que está embriagado, ele está sujeito a cumprir os desejos da sua carne. O homem embriagado, ele está sujeito a errar mais fácil. Ele segue os seus instintos. E Paulo está falando, não se embriague com esse vinho que você vai se perder, mas encha-se do Espírito. Ele estava falando, olha, se o vinho te leva para a perdição, se faz você perder o coração, se faz você se dobrar diante de uma humanidade que vai te levar para o pecado, o meu Espírito não. O meu Espírito vai te levar para o lugar de atualização, para o lugar de alinhamento, para um lugar de propósito e clareza daquilo que eu tenho falado para vocês. Por isso que o crente, a Bíblia fala o seguinte, Paulo também dizendo, vocês são meus filhos, vocês são filhos de Deus, na verdade, se o Espírito habita em vocês. Ele chega a questionar, se é que o Espírito está em vocês. Então não tem como você desligar uma coisa de outra. Não tem como a gente falar que é cristão, que a gente é de Cristo, se a nossa vida não é governada por esse Espírito. Mas Ele está nos conduzindo à sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Tomé, ele vai falar, não sabemos para onde o Senhor vai, porque ainda não temos a compreensão. Aí Cristo dá a resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus, ele não é uma força, Deus não é um pensamento positivo. Você já viu as pessoas falarem, não, fulano precisa de uma religião. É a mesma questão de, ele precisa, eu não, porque eu não bebo, não fumo, não cheiro, não jogo no bicho. Alguém precisa de uma religião, por quê? Porque ele está bebendo, ele está na droga, ele está no homossexualismo, ele precisa de uma religião. Não, não. Nós precisamos voltar para onde nós viemos de Deus e precisamos voltar para Ele, para que a nossa vida encontre propósito e sentido. Nós precisamos de Deus. Agora, acessar esse Pai, esse Deus, só tem um caminho, que é Cristo. Quando Jesus ele fala, eu sou, ele está fazendo alusão a Êxodo 3. Vamos abrir comigo? Porque Jesus ele não era apenas um revolucionário. Jesus, estou com a minha Bíblia aqui, ó. Desde quando eu era crente, Jesus, olha. Até desmontando. Tantos anos que tem. Êxodo 3. Porque Jesus não foi um revolucionário. Jesus não foi alguém que veio apenas para mudar o governo de Israel. Jesus, ele era o próprio Deus, ele veio de Deus. Por isso que as religiões, muitas delas não vão confessar Jesus como único e suficiente, como Filho de Deus, porque eles vão fugir dessa realidade, que somente Cristo, sendo Deus, Ele poderia executar os propósitos do Eterno. Em Êxodo 3 vai falar,
apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o ferimento, o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, e lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do aveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servires a Deus deste monte? Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o que de vossos pais, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Aleluia. Moisés, ele tem uma visão, uma sarça ardente, e quando ele se aproxima, a voz diz para ele: tira a sandália, porque aqui é lugar santo. Logo nós entendemos que a revelação de Deus, ela é progressiva, como eu falei, e precisa de tempo na presença. Porque quando você entra na casa de alguém, você entra e sai rápido, não precisa nem tirar a sandália. Mas quando você está no lugar e você sabe que ali você vai ficar, ali você vai gastar tempo, você tira a sandália, tira o tênis, tira a meia. Jesus, né? Porque você vai precisar passar tempo para entender a revelação. E Deus também age dessa maneira. Para estar conectado e ouvir a voz de Deus, isso precisa de disponibilidade do nosso entendimento, do nosso coração. Precisa haver uma entrega e sujeição e passar tempo com Ele. E quando Moisés ele recebe a revelação, o que era essa revelação? Você vai ser usado para libertar o meu povo, porque eu ouvi o seu clamor. Ou seja, o clamor de Moisés ativou em Deus uma liberação. E agora Deus vai cumprir o que Moisés tinha pedido. Só que quando Moisés está no cumprimento daquilo que Deus disse, ele fala: e quando eu chegar lá? E se os filhos de Israel perguntarem: quem que te enviou? O que eu vou dizer? Quem que eu vou falar que me enviou? Aí Deus diz a Moisés: o eu sou te enviou. Diga isso, que o eu sou. Ele estava falando:
Primeiro, Deus, Ele não foi criado. Ele sempre esteve. Por isso que Maria nunca vai ser a mãe de Deus. Porque Ele é eterno. Ele é suficiente. Ele sempre esteve. Ele é o rei de toda a criação. E os seus atributos são incomparáveis, porque Ele é eterno, porque Ele é autossuficiente, Ele é imutável, Ele é onipresente, ou seja, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente, tem todo o poder. Ele é onisciente, Ele conhece tudo que nós pensamos e entendemos. Ele é santo. Então Ele tem atributos que nenhum outro homem tem, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Então quando você chegar lá, Moisés, fala que a plenitude de todos chegou aqui. E está te enviando, esse Deus poderoso está te enviando. E quando Jesus fala, eu sou o caminho, Ele estava falando, eu sou Deus. E só um Deus te pode conduzir a um lugar eterno. Aleluia. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Logo, Jesus está falando que não existe vários caminhos. Existe um caminho. Colossenses 1, vamos abrir. Colossenses 1, versículo 18. Aleluia. Achamos? Colossenses está aí na Bíblia, né? Vai dizer o seguinte, 1:18. Vamos ler a partir. Esse texto é tão forte que não tem como ler só um versículo, né? Jesus, minha vida está colada. Colossenses 1:13 vai dizer: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas, nele, está falando de Cristo, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Cristo, ele reconciliou todas as coisas. Agora está falando que ele é exclusivo. Cristo é o único caminho. Deus em Cristo criou todas as coisas, formou todas as coisas, soberanias, principados. Ele é antes de todas as coisas, ele sempre existiu, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha primazia. Essa palavra
é um desafio para a igreja, para que tenha a primazia. Primazia significa dignidade, prioridade. Para que ele tenha o primeiro lugar. Logo que, se ele é o caminho que conduz à salvação, se Jesus é esse caminho, o cristianismo ele está apegado a um Senhor, Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, o único capaz de tocar na alma do homem e restaurá-la e fazê-la viver novamente. Então ele é o caminho. Não existe outros caminhos, não existe atalhos. Logo, todas as religiões não levam a Deus, só Cristo leva o homem a Deus. Jesus, ele é a única porta do céu, ele é o único mediador. Procurar, buscar a Deus, é preciso ir através de Jesus. Logo, não através de mim, não através de uma meritocracia, mas Cristo, ele é aquele que me leva ao Pai. Ele estava falando isso com os seus discípulos. Eu sou o caminho, o Deus é o caminho, eu sou a verdade. Logo, não existe várias verdades, existe a verdade. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não passará. Porque ele não era alguém que falava a verdade, ele era a própria verdade. Porque nós entendemos às vezes, nós nos limitamos de ver Deus apenas através de alguma qualidade que ele possa ter e atributos que tem muitos. Mas quando isso fala da pessoa dele, está falando de algo essencial. Logo, se ele é a verdade, quando ele habita em mim também habita e a mentira sai, o pai da mentira vai embora, porque a própria verdade habita em mim. Logo, se em mim tem mentira, logo eu entendo que Deus não habita em mim, que Cristo não habita em mim. É simples, como 2 mais 2 é 4. Não precisa nem de muita revelação. Então Jesus é a verdade que ilumina a mente do homem. Jesus não é um enganador. Jesus, ele é cheio de graça, de verdade. Alguém que viveu a verdade, que pregou a verdade, porque ele era a verdade. A verdade não é relativa. A verdade, ela não muda. A verdade, ela é sólida. A verdade é uma pessoa. Ele não é uma das teorias dentre muitas propostas. Ele é a única proposta. Ele é a única proposta. Nós o conhecemos porque ele se revelou, porque ele se fez carne, porque ele tabernaculou-se entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele se manifestou a nós quando estávamos enganados, presos nas mentiras do diabo. A verdade se manifestou e os laços que nos prendiam, as amarras que nos prendiam, logo se romperam. O muro de inimizade que tínhamos com Deus agora foi quebrado, e em Cristo Jesus nós temos paz com Deus. Aleluia. E para encerrar ele disse: eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a vida, pois ele é a fonte da vida física e espiritual. O pecado separou o homem de Deus, o matou espiritualmente. O homem sem Deus está morto nos seus delitos e pecados. O homem sem Deus não tem apetite pelas coisas espirituais. Jesus é quem dá a vida. Ele é a vida.
Nenhuma religião pode tirar o homem da morte espiritual. Nenhum ritual pode levá-lo da sepultura existencial. Somente Jesus tem a vida. Somente Jesus concede a vida. Aleluia! E quando nós ouvimos essa verdade, nós temos um desafio de abandonar a nossa vida pela vida que é Cristo. E abandonar a nossa vida vai falar de abandonar as fontes dos prazeres do homem. Porque a fonte do prazer do homem caído é o adultério, é a drogadição, são as farras, são as músicas que não glorificam a Deus, são as vaidades, impurezas. Mas a vida que é Cristo, ela ilumina todo o meu ser, ela ilumina meu coração, ela ilumina a minha alma. João 1,4, agora eu encerro mesmo, hein? João 1, no versículo 4. Vamos ler a partir do 1, né? Sempre. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Está falando de Cristo. A vida era a luz dos homens. Ele é a nossa vida. João 6,48. João 6,47 vai dizer: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer de mim, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele é a vida. Ele é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E agora Filipe, ele está meio louco, meio perdido. Ele vai falar: então, Jesus fala: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, Jesus, ele acaba com os atalhos na sua última afirmação. E replicou-lhe Filipe: mostra-nos o Pai, e isso basta. E Jesus vai falar: Filipe, tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ele é a expressão exata do Pai. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Por isso que, como Filipe, nós não podemos estar. Ele estava vendo as obras de Jesus, mas não compreendia que Ele era o Pai. Ele era Deus. Que nessa noite nosso espírito esteja firmado nessas verdades, e que nós possamos estar nesse caminho. Não nos atalhos, não nas inverdades dessa vida, mas apegados somente a Ele. Vamos ficar de pé. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, vamos depositar. Nós vamos já servir a mesa do Senhor. Mas eu quero nessa noite orar para que o Espírito Santo, nos conceda